Você provavelmente já viu alguém defendendo Tai Lung, falando coisas como: "Ah, mas ele treinou a vida toda. Ele era o mais forte. Ele foi injustiçado pelo Uguay." E sinceramente, eu entendo de onde vem essa visão. Porque quando você olha só para a história do Tai Lung, parece mesmo que ele foi vítima. Ele era um filhote abandonado. O Shifu adotou ele, treinou ele durante anos e fez ele acreditar que um dia seria o tão sonhado dragão guerreiro. Só que existe um pequeno detalhe que muda completamente essa história. Tai Lung nunca entendeu o que o dragão guerreiro realmente deveria ser. E talvez seja justamente por isso que Uguay percebeu que ele não poderia ser o escolhido. Primeiro vamos deixar uma coisa clara. Tai Lung era extremamente habilidoso, sim. O cara era absurdo. Ele derrotou dezenas de mestres, escapou da prisão e enfrentou o povo praticamente sozinho. Então não dá pra dizer que ele não merecia reconhecimento, ele merecia sim. O problema é que ele achava que merecia o título, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tai Lung não queria ser o dragão guerreiro porque queria proteger o vale. Ele queria porque acreditava que aquele era o destino dele. Desde criança ele foi criado ouvindo que era especial, que estava destinado àquilo. Então, quando o Uguay diz não, ele pensa: estão tirando de mim algo que é meu. E é aí que tudo começa a desmoronar. Uguay não acordou um dia e decidiu: não gosto desse garoto. Ele já tinha percebido o que estava acontecendo. Tai Lung estava ficando obcecado com a ideia de ser o dragão guerreiro e o desejo por poder já o havia cegado há muito tempo. E o mais interessante é que o Uguay não precisava ser um vidente para saber que aquilo poderia acabar mal. Porque quando uma pessoa passa a acreditar que nasceu para receber alguma coisa, ela pode começar a achar que qualquer coisa é justificável para conseguir aquilo. E foi exatamente o que aconteceu. Tai Lung começou querendo ser reconhecido, depois quis o pergaminho. Depois tentou tomar o pergaminho à força, e quando percebeu que não conseguiria, ele destruiu tudo que estava no caminho. Então, de certa forma, Uguay não estava apenas prevendo o futuro, ele estava enxergando o caminho que Tai Lung já estava seguindo. É importante fazer uma distinção. Kung Fu originalmente não significa exatamente arte marcial. A palavra está relacionada à ideia de habilidade adquirida através de tempo, esforço e dedicação. Assim, alguém poderia ter Kung Fu na pintura, na música ou na culinária. O objetivo de muitas tradições do Kung Fu não era simplesmente ficar mais forte para derrotar alguém. O treinamento deveria transformar a própria pessoa. Um lutador que depende apenas da força pode ser derrotado por alguém que sabe utilizar sua própria força contra ele. E aí aparece o Po. E olha como os dois são completamente diferentes. Tai Lung começa com talento, treinamento e confiança. Po começa sem praticamente nada disso. Ele nem sabe lutar direito, é apenas um panda gordo e bobo. Só que o Po tem uma coisa que Tai Lung perdeu. Ele está disposto a aprender, ele chega completamente perdido e aos poucos vai descobrindo quem ele realmente é. Enquanto Tai Lung queria que o mundo confirmasse quem ele acreditava ser. E isso combina muito mais com aquilo que o Uguay estava procurando. Tai Lung foi tomado pelo desejo de poder, e isso o fez perder o cargo de dragão guerreiro. Quando ele abre o pergaminho, não é capaz nem de enxergar a si mesmo. Enquanto o Po, mesmo em dúvida no início, porque claro, ele é um pouco burrinho, percebeu em seguida o porquê aquele pergaminho não tinha nada. Então Uguay estava certo? Na minha opinião, sim, Uguay estava certo. Não porque Tai Lung fosse incapaz, ele era capaz demais. E talvez esse fosse justamente o problema. Ele tinha poder suficiente para conseguir quase tudo o que queria, mas não tinha maturidade para lidar com aquilo. Uguay não estava dizendo você é fraco, ele estava dizendo você não está pronto. E Tai Lung nunca conseguiu aceitar essa diferença. No final, a história do Tai Lung é uma história sobre alguém que confundiu o destino com o direito. Para alguém que não hesita em machucar o próprio pai, o destino dele já estava selado há muito tempo. E no fim, o maior erro do Tai Lung foi achar que outro alguém havia negado seu destino, e não ele mesmo.